Torcedor azulino, respira fundo porque a rodada de número 37 finalmente acabou e, meu amigo, que misto de sensações tomou conta da gente depois desses jogos. A cada partida que encerrava, parecia que alguém girava ainda mais a chave da tensão. E agora, com todos os resultados na mesa, dá para enxergar com clareza o tamanho da encrenca e, ao mesmo tempo, o último fio de esperança que ainda mantém o Remo na luta pela Série A do ano de 2026. A situação ficou apertada, mas não impossível, e é disso que a gente vai falar porque o cenário está montado para uma decisão daquelas que travam a respiração antes da bola rolar. A torcida azulina já sabe que esse fechamento de campeonato poderia ter sido bem mais tranquilo. Bastava o Remo ter feito o mínimo lá em Florianópolis contra o Avaí para chegar na última rodada com a corda bem menos esticada. Mas como nem sempre o futebol entrega o que parece óbvio, aquele tropeço mexeu na tabela inteira e espalhou dúvida para todos os lados. Ainda assim, mesmo depois daquela atuação que deixou muita gente sem entender o que aconteceu, existe uma chance real de o Leão ainda carimbar o acesso. Só que essa chance passa por uma vitória obrigatória no Mangueirão e pela combinação de resultados que, sinceramente, não é impossível de acontecer. Antes de olhar para o que vem por aí, vamos recapitular o que rolou na tarde deste domingo. O primeiro baque foi a derrota da Ferroviária para o Atlético Paranaense. Era um jogo que muita gente esperava que fosse mais duro, mas a Ferroviária acabou cedendo a virada nos instantes finais e entregou o acesso praticamente garantido para o time paranaense. Para o Remo, isso deixou de ter qualquer impacto direto, porque o Atlético já ultrapassou a marca de 62 pontos e tem mais vitórias que o Leão, o que torna impossível qualquer ultrapassagem no critério de desempate. Esse era o tipo de resultado que o torcedor azulino nem precisava olhar muito, porque já não mudava nada na vida do time. A pancada mesmo veio com a vitória do Criciúma sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Aqueles 2-0 mexeram muito na tabela, colocaram o Criciúma nos 61 pontos e deixaram o Remo com a missão ainda mais complicada. Esse, sim, foi o resultado que deixou a torcida com aquela sensação amarga, porque agora o Remo depende de um tropeço direto desse adversário na última rodada. O Criciúma vai encarar o Cuiabá na Arena Pantanal, e por mais que o time mato-grossense esteja no meio da tabela, não dá para descartar a possibilidade de fazer um jogo firme sabendo que pode ser favorecido por algum incentivo extra diante do cenário da classificação. Ao mesmo tempo, teve um resultado que serviu como respiro. A vitória do Goiás sobre o Novo Horizontino tirou os paulistas da briga e empurrou o time goiano para dentro do grupo dos 4 primeiros. Foi por 1-0, jogo duro, e esse resultado colocou o próprio Goiás como adversário direto do Remo na última rodada. Agora os dois estão separados apenas nos critérios de desempate, e isso cria um clima de decisão absoluta em Belém. A situação ficou tão afunilada que o jogo do próximo domingo vale praticamente uma final antecipada para os dois lados. A classificação atual ficou assim: Coritiba liderando com 65 pontos, Atlético Paranaense logo atrás com 62, Criciúma em terceiro com 61 e Goiás fechando o grupo com os mesmos 61 pontos. Na quinta posição aparece a Chapecoense com 59, logo em seguida, o Remo também com 59. Ou seja, tudo está tão embolado que um simples tropeço de qualquer um desses times pode mudar completamente o desenho da tabela. E aí vem a grande pergunta que não sai da cabeça da torcida azulina: do que o Remo precisa para chegar na elite? A resposta é direta e sem rodeios. Precisa vencer o Goiás. Não existe meio termo, não existe plano alternativo, não existe jogo por empate ou cálculo mirabolante. É vencer ou vencer. E além disso, é torcer para que um dos seguintes cenários aconteça: o Criciúma perder para o Cuiabá ou a Chapecoense não sair vitoriosa diante do Atlético Goianiense. Se um desses fatos ocorrer, e o Leão fizer a parte dele, o acesso vira realidade. Desses dois cenários paralelos, o que mais desperta esperança é justamente a chance do Cuiabá surpreender o Criciúma. Isso porque o Goiás, que também está de olho nessa vaga, enxerga o Criciúma como obstáculo direto e, consequentemente, tem total interesse em ver o time catarinense tropeçar. E como o Remo vive situação idêntica, os dois acabam olhando para o mesmo jogo. É a famosa união momentânea de interesses. Não seria surpresa se o Cuiabá entrar em campo com um gás a mais, motivado pelo peso da rodada e pelo que pode receber de estímulo externo.
E jogando em casa, diante da sua torcida, pode sim endurecer o confronto e até beliscar uma vitória. A situação da Chapecoense é mais complicada porque o adversário dela é o Atlético Goianiense, que não tem demonstrado grande disposição de entrar nessa reta final para favorecer o rival local. O Atlético já deixou claro que não pretende ajudar o Goiás em nada e, por consequência, não vai se desdobrar para atrapalhar a Chape. Isso cria um ambiente muito mais confortável para o time catarinense, que joga em casa, depende apenas de si e ainda carrega um número de vitórias superior ao do Goiás. Ou seja, para o time esmeraldino, empatar em Belém pode significar ficar para trás. E isso só reforça que o Goiás virá para o Mangueirão com espírito ofensivo, precisando tanto quanto o Remo conquistar o resultado. Esse clima torna o duelo de domingo ainda mais explosivo. O Mangueirão vai pulsar do início ao fim, porque a torcida do Remo sabe que chegou a hora de empurrar o time para algo gigantesco. E do outro lado, é praticamente certo que o Goiás também trará seus torcedores, posicionados ali no setor reservado, fazendo barulho e tentando empurrar o time num jogo que pode recolocar a equipe na Série A depois de uma caminhada cheia de altos e baixos. Todo esse cenário poderia ser bem menos dramático se não fosse o que aconteceu contra o Avaí. Aquela atuação desastrosa abriu espaço para especulações, teorias e conversas de bastidores que foram surgindo ao longo do dia seguinte. Começaram a surgir relatos de que parte do elenco teria descumprido normas internas, que não teria havido a concentração adequada e que talvez isso tenha afetado diretamente o foco no jogo. Nada confirmado oficialmente, mas o suficiente para acender um alerta em quem acompanha o clube de perto. Mesmo sem comunicado, a postura em campo deixou evidente que alguma coisa estava fora do eixo. O time foi irreconhecível, não conseguiu se encontrar coletivamente, errou demais na marcação e praticamente assistiu o Avaí jogar. E é isso que aumenta a frustração porque todos sabem o quanto o técnico Guto foi importante na recuperação do Remo ao longo do campeonato. Ele reorganizou o time, deu padrão, encontrou soluções e devolveu confiança ao grupo. Mas contra o Avaí, nada funcionou. É aquela partida que simplesmente não existe explicação técnica suficiente para justificar. Agora, a única saída é virar completamente a chave, colocar tudo o que aconteceu para trás e focar apenas no Goiás, porque não há espaço para distrações na semana mais decisiva da temporada. E enquanto o elenco retoma as atividades em Belém, a sensação é de que todo mundo já entrou no clima de decisão. A cidade inteira começa a respirar esse jogo. A partir do momento em que a tabela confirmou que o Remo e o Goiás brigariam diretamente pela mesma vaga, o clima mudou de forma imediata. O torcedor já acordou pensando no domingo, já imaginando o Mangueirão tomado, aquela energia que só Belém sabe criar quando o Leão entra em campo com algo gigante em disputa. E isso é uma arma muito forte. A pressão que o adversário sente quando pisa em Belém é real e muitas equipes não seguram. O ambiente empurra o Remo de uma forma que nenhum outro estádio consegue reproduzir. Do lado do Goiás, a expectativa também cresceu, mas a situação deles não é tão confortável quanto parece à primeira vista. Eles comemoraram muito a entrada no grupo dos 4, mas o risco de sair é grande, assim como o Remo, precisam vencer para não depender de nenhum outro resultado. Isso significa que o Goiás não pode vir com aquele estilo travado, esperando um erro do Remo, tentando cozinhar o jogo. Se fizer isso, coloca em risco a própria classificação. A disputa vai ser franca, aberta e com duas equipes que não podem se esconder. Isso cria um tipo de jogo que tem tudo para ser eletrizante, daqueles em que o torcedor mal pisca durante 90 minutos. E por mais que exista toda essa tensão, é impossível ignorar a frustração do torcedor azulino com o que aconteceu na rodada anterior. Muita gente ainda tenta entender como um time que vinha tão consistente conseguiu ter uma atuação tão apagada. A cada dia surgem novas versões sobre o ambiente interno, sobre comportamentos que podem ter fugido da normalidade e que podem ter afetado o grupo de forma direta. Mas enquanto nada oficial é confirmado, o que resta é focar a energia no que realmente pode ser controlado, a preparação para a última rodada. O que aconteceu em Florianópolis também reacendeu uma discussão que existe há muito tempo entre os torcedores do Norte. O tratamento que muitas vezes recebem em estádios do Sul nunca passa despercebido.
Quando surgem relatos de hostilidade, de desorganização ou de postura ríspida das direções adversárias, o torcedor paraense sente que há uma repetição de padrões. E quando isso se junta a incidentes dentro e fora do estádio, a indignação só aumenta. O clima pré-jogo já estava carregado e, quando o resultado negativo veio, esse peso emocional ficou ainda maior. O Remo, por sua vez, tenta evitar qualquer punição que possa comprometer a última rodada. O clube prefere concentrar totalmente suas energias no que acontece dentro de campo, porque sabe que a chance que restou é pequena, mas real. E para transformá-la em algo concreto, o foco precisa estar inteiro no Goiás, sem distrações externas. É o tipo de semana em que grupo, diretoria, comissão técnica e torcida têm que remar para o mesmo lado. Se isso não acontecer, a missão que já é difícil fica praticamente impossível. A pressão psicológica dessa semana talvez seja a maior da temporada. Jogadores que já sentiram o peso da camisa em outros momentos sabem que a cobrança vai bater forte. Quem veste azulina há mais tempo conhece o peso da história e sabe que existe algo a mais quando o time chega tão perto de um acesso. Não é só a oportunidade de subir, é a chance de colocar o nome na memória da torcida, de virar referência, de ficar marcado como parte de um time que mudou o patamar do clube. E do lado de fora, a torcida faz planos para lotar o Mangueirão. Muita gente já comenta que não há desculpa para ficar de fora dessa partida. O clima é de decisão, de jogo que vale temporada inteira. Quem está em Belém vai, quem está fora tenta vir, e quem não conseguir vai parar tudo para acompanhar. A cidade para quando o Remo joga esse tipo de jogo, isso cria um sentimento coletivo de missão. Mesmo quem não acompanha futebol diariamente sente o clima no ar, porque é impossível não perceber a movimentação crescente nos bairros, nas ruas, nas conversas. Os jogadores do Remo sabem que vão encontrar um estádio pulsando do início ao fim. Isso pode ser decisivo, especialmente diante de um adversário que, apesar de forte, vai enfrentar um clima muito mais intenso do que está acostumado. O Goiás chega motivado, mas também chega pressionado. A ideia de que um simples vacilo tira o time da elite pode pesar. E quando a bola vier dividida, quando for preciso decidir em um instante se parte para o ataque ou segura a jogada, essa pressão pode fazer diferença. Tudo isso forma o cenário para um dos jogos mais importantes do Remo nos últimos anos. Um jogo que, se vitorioso, ainda depende do que acontece em outros dois estádios, mas que tem peso suficiente para marcar uma era. Se o Remo fizer sua parte e a combinação de resultados vier, o acesso vai ser lembrado como um dos mais dramáticos da história recente. Se não vier, a temporada ainda vai deixar lições pesadas, especialmente sobre o quanto tropeços como o de Florianópolis podem custar caro na reta final. E enquanto a semana avança, o torcedor azulino tenta segurar a ansiedade. É aquela mistura de confiança, tensão, expectativa e medo que só o futebol é capaz de entregar. O que resta agora é esperar, acompanhar cada notícia que surge de Cuiabá e de Chapecó, observar cada passo da preparação e acreditar que, no domingo, o Leão vai entrar em campo com alma, com raça e com tudo aquilo que fez o torcedor viver essa montanha-russa até aqui. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor começou a agitar torcedores e especialistas. Carlo Ancelotti, atualmente à frente da seleção brasileira, teria feito elogios surpreendentes ao Remo, clube que há décadas vem lutando para se firmar entre os grandes do cenário nacional. A fala do técnico italiano, que se tornou um dos 10 maiores treinadores da história do futebol segundo a France Football, saiu nos jornais espanhóis e rapidamente gerou um burburinho entre fãs de futebol e jornalistas. Conhecido por sua carreira sólida como volante e depois como treinador de elite, Ancelotti sempre despertou atenção por sua visão tática refinada e pela capacidade de valorizar talentos fora do radar dos gigantes europeus. Que ele citasse um clube brasileiro pouco habitual nos holofotes internacionais já provocou comentários de todos os lados. Alguns especulam que o elogio seria um sinal de interesse por jovens promessas do Remo, enquanto outros apontam para o hábito do treinador de valorizar estratégias coletivas e estruturas de clubes que trabalham bem, mesmo sem tanta visibilidade. O fato é que,
Ao sair nos jornais espanhóis, a declaração abriu espaço para teorias. Seria apenas um comentário amistoso ou há algo mais nos planos de Ancelotti? Alguns torcedores mais ousados chegaram a imaginar uma futura visita do técnico ao estádio do Remo, enquanto analistas tentam decifrar se há algum jogador no elenco que despertou seu olhar experiente. O impacto não se restringe ao Brasil. A mídia europeia começou a repercutir o nome do clube com um tom de curiosidade, e especialistas lembram que Ancelotti raramente faz declarações sem algum significado tático ou estratégico. Além disso, o contexto atual do técnico à frente da seleção brasileira dá ainda mais sabor ao rumor. Conduzir uma das seleções mais tradicionais do mundo e, ao mesmo tempo, demonstrar atenção a um clube fora do eixo Rio-São Paulo levanta questionamentos sobre sua perspectiva global sobre o futebol. A imprensa especula se essa menção ao Remo é apenas uma provocação para testar a maturidade de jovens talentos, ou uma forma de colocar o clube no radar internacional de maneira sutil. Entre torcedores, o burburinho é inevitável. Grupos em redes sociais comentam que talvez seja a hora de o Remo aproveitar a visibilidade inesperada, enquanto jornalistas lembram que elogios de um nome do porte de Ancelotti têm poder de transformar carreiras e dar projeção internacional a times e atletas. No fundo, a pergunta que paira no ar é: haverá algum desdobramento concreto desse gesto aparentemente simples ou tudo não passará de um comentário passageiro? Enquanto isso, o burburinho segue, e o nome do Remo ecoa nos corredores do futebol europeu de forma inédita, lembrando que, às vezes, uma simples palavra de um técnico consagrado pode movimentar mundos inteiros. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!